Pai do Senhor, meus amados irmãos, e hoje estamos com um vídeo bem psicanalítico. Vamos trabalhar sobre que história é essa que a ansiedade não atinge o crente. Ora, a palavra de Deus ela está recheada de vários eventos, momentos, de circunstâncias, dificuldades e problemas que homens e mulheres de Deus passaram na vida e que a maioria delas foram exatamente na área da ansiedade. O apóstolo São Paulo, quando esteve preso, escreveu à igreja de Filipenses, está lá no capítulo 4, versículo 6, aonde afirma categoricamente: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ora, pessoal, imagine uma pessoa presa, que é natural estar extremamente ansioso, e escreve para a igreja dizendo: não andeis ansiosos. Agora imagine o nível de preocupação da igreja em relação às coisas da vida, às circunstâncias, e a surpresa de pegar numa carta e ver que quem está escrevendo ela deveria estar extremamente ansioso por estar preso. E Paulo escreve preso, algema nas mãos, algema nos pés, escreve então para essa igreja: não andeis ansiosos. Isso prova, pessoal, que a ansiedade, você quando tem Deus na vida, você quando tem o Senhor no seu coração, na sua mente, é extremamente controlável, porque Paulo estava preso o corpo, mas a alma estava livre, a alma não dava nenhum reflexo de angústia, sofrimento, tristeza, a ponto de somatizar no corpo. Essas questões psicossomáticas só são realidades quando nós entregamos nossas dores, sofrimento, ansiedade, depressão, às questões externas. Então, as questões externas que estavam sobre a vida de Paulo não atingiu a sua questão interna. Apesar de estar preso, ele disse: não andeis ansiosos. O apóstolo Paulo estava totalmente dominado por Deus e a sua palavra, e as circunstâncias da vida não poderiam atingi-lo. Amados, nós entendemos, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que cerca de 50% das pessoas que dão entrada em hospitais sofrem de ansiedade. O grande psiquiatra aqui da nossa nação, Augusto Cury, ele tem um livro que fala sobre ansiedade. E o que é interessante, ele trabalha a questão do SPA, a síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, amados, nós entendemos que ainda através da OMS, o Brasil é o país mais ansioso do planeta Terra. Você me ouviu bem? E dentro desses ansiosos do Brasil, milhares de evangélicos, milhares de cristãos sofrem de ansiedade. Agora, em que é impressionante, né? Como é que um cristão, amados, que lê a palavra, serve a Deus, conhece as questões espirituais e se entregam totalmente ao transtorno da ansiedade. Paulo, quando escreve, dizendo: não andeis ansiosos, o mesmo nos dá o remédio da ansiedade. Que remédio é esse, pastor? O remédio é exatamente: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as orações, ações de graça. A única forma de aplacar a dor, sofrimento da ansiedade é o que está escrito lá também em Pedro, quando diz: lançando sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, nós entendemos, amados, que a ansiedade é um problema mundial, é um problema de saúde psicológica, é um problema que tem atingido milhares de pessoas. Mas o que eu vejo, amados, é que milhares de pessoas se entregam a essa ansiedade, que é um gatilho para uma depressão e depois tentativa de suicídio e por aí vai, quando não há uma intervenção divina. Então, amados, o que podemos aprender dessas questões da ansiedade? Segundo a teologia paulina, que não era psicólogo, nem psiquiatra, nem psicanalista, mas aprendemos muita coisa com o apóstolo São Paulo, quando ele diz que não devemos andar ansiosos. Ora,
Então, o que nós podemos aprender disso, amados? Atinge a vida do crente a ansiedade, pelo menos por 3 motivos. E aí eu quero discorrer isso com vocês. Por que o crente vive em estado de ansiedade? Primeiramente, pessoal, por conta das questões circunstanciais. Como assim, pastor? Circunstanciais. Ora, o olhar para os problemas, ele é invertido em vez do olhar para Deus. Eu dou mais valor, eu olho mais para as circunstâncias do que o próprio Deus. Quando eu olho e me atrelo às circunstâncias da vida, em vez de colocar o meu olhar e ancorar minha fé em Deus, aí está certo uma ansiedade. Por isso que o salmista diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? E o mesmo responde em estado de ansiedade: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a ansiedade atinge o crente, irmão, porque ele olha mais para as circunstâncias do que olhar para o próprio Deus. Para não ficar longo esse vídeo, eu vou lhe dar agora a segunda questão pela qual um crente ele vive em estado de ansiedade. Pessoas nos deixam ansiosos diante de um relacionamento quebrado. A relação quebrada entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, a relação quebrada entre amizades pode gerar uma ansiedade terrível. Então as pessoas estão sofrendo de ansiedade por causa de relacionamentos quebrados. A Bíblia fala para nós, para que eu e você possamos ter paz no tocante a isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, pelo amor de Deus. Salmo de número 133. É uma forma de você quebrar esta ansiedade. Como? Através dessa escritura sagrada, você adota no seu coração, na sua vida, porque relacionamentos atritados, relacionamentos que quebram a nossa paz, deve ser evitado. Inclusive, Paulo, quando escreve a igreja de Filipenses, capítulo 4, lá em cima tem um problema muito sério com a mulher chamada Síndique e Evódia. Inclusive, o nome Evódia quer dizer doce fragrância e o nome Síndique quer dizer boa sorte. As duas mulheres estavam se atritando no departamento feminino. E a ansiedade tomou conta delas duas e de toda a igreja. Veja que é um mal que irradia. E aí, queridas e queridos irmãos, o que era para ser doce fragrância virou má. E o que era para ser boa sorte virou uma má sorte. Portanto, relacionamentos quebrados é um gatilho para a ansiedade. E terceiro e último, sem dúvida, o problema das coisas. Resultado de uma exagerada preocupação nas coisas. Então, isso gera também ansiedade. Principalmente quando o assunto é dinheiro. Meu Deus, quando é dinheiro, o pessoal fica em estado deplorável da ansiedade. Isso gera algo incontrolável. Pessoas ansiosas com relação ao dinheiro. Pessoas ansiosas. Será que eu vou trabalhar esse ano? Será que eu vou ser demitida? Será que o meu namorado vai acabar o namoro comigo? O meu casamento, será que vai terminar? Quem será minha sogra? Quem será meu sogro? Menina de 14 anos. Quem será meu esposo? Quantos filhos eu vou ter? Meu Deus do céu, pare com isso, gente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A única forma de você eliminar isso, orando a Deus, súplicas, ações de graça. Mantenha a sua mente, seu coração ancorado em Deus e se liberte dessa ansiedade, porque milhares estão nos remédios da ansiedade. Você sabe que o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Mais de 60 milhões de pessoas no Brasil dormem à base de ansiolíticos. Se liberte disso em nome de Jesus. Se liberte. Manda esse vídeo para a sua amiga que vive no ansiolítico, que vive no Rivotril e Lexotan. Manda esse vídeo para as pessoas que dizem: eu não sei mais o que fazer. Comenta aí e veja o que você achou, tá bom? Que Deus abençoe.